Então nós temos essa curva aí, ó, R de t, cuja componente x é dada por 2 sobre t quadrado mais 1 menos 1, e a componente y 2t sobre t quadrado mais 1. O que eu quero é reparametrizar essa curva pelo comprimento de arco a partir do t igual a zero, contando na direção crescente do t. Ele quer que a gente coloque aqui essa parametrização na forma mais simples possível e concluir o que dá para perceber dessa curva aí. Então, dada a nossa curva aí, ó, o que a gente precisa calcular inicialmente é o comprimento da curva, que é dado pela integral do módulo do vetor velocidade. Então, a gente tem que calcular o vetor velocidade aqui para começar, né? Então, nesse caso, velocidade, ele é simplesmente a derivada da curva com relação ao tempo, que é simplesmente a derivada componente a componente da minha curva ali. Então, o que eu tenho é a derivada da primeira componente, que é 2 sobre t quadrado mais 1 menos 1, e da segunda componente, que é a derivada de 2t sobre t quadrado mais 1. Essas derivadas são fáceis de calcular. Basicamente, o que a gente vai precisar fazer é uma regra do quociente, e aí, ou regra do produto. Aqui eu reescrevo usando a regra do produto, porque eu acho que fica mais fácil. Então isso aqui, na verdade, é 2 vezes t ao quadrado mais 1 menos 1 menos 1. E ali eu vou usar a regra do quociente direto mesmo. E a gente já escreve aqui qual que vai ser o resultado disso. Então vamos lá. Primeiro, usando aqui a regra do produto. Então essa derivada aqui vai ficar assim. 2 vezes menos 1 vezes t ao quadrado mais 1 elevado a menos 2, vezes a derivada do que está dentro, que é 2t. Derivada de menos 1 é 0, que é constante, então isso aqui tudo i, mais a derivada da segunda componente, que usando a regra do quociente, vai ficar mais derivada do de cima, que é 2, vezes o termo de baixo, que é t ao quadrado mais 1, menos o de cima, vezes a derivada do de baixo, que é 2t. Tudo isso dividido por t ao quadrado mais 1 ao quadrado, j. Então, essa é a derivada. Vamos juntar aqui para ficar mais simpático. Então, isso aqui vai ficar assim. Vai ficar menos 2 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. Opa, 2 não, né? 4t aqui, que é 2 vezes esse 2t aqui, ainda vai ficar 4t. Tudo isso vezes i, mais 2 vezes t quadrado mais 1, menos 4t ao quadrado, sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado j. E aí isso ainda dá para dar uma simplificada. Isso aqui, se eu simplificar, então, o segundo componente aqui, então vai ficar menos 4t sobre t quadrado mais 1 ao quadrado e mais 2 menos 2t quadrado sobre t quadrado mais 1 ao quadrado j. Beleza. Esse é o vetor velocidade. Só que para calcular o comprimento, eu preciso, na verdade, do módulo do vetor velocidade. Então eu tenho que pegar esse vetor que eu encontrei e calcular o módulo dele. Então o módulo do vetor, o módulo de v aqui agora. O módulo de v, então, subindo aqui um pouquinho, o módulo do vetor velocidade é a raiz quadrada de cada uma dessas componentes ao quadrado. Então vai ficar menos 4t sobre t2 mais 1 ao quadrado, mais 2 menos 2t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, tudo isso ao quadrado. Parece muito feio que não vai dar para simplificar nada, mas na verdade isso aqui vai ficar bem simpático. Olha aqui, primeiro que o denominador das duas frações ali, ó, os dois aqui, ó, esse cara são iguais, então eu posso colocar em evidência. Como cada um deles está ao quadrado e eu estou elevando ao quadrado de novo, eles estão ficando à quarta potência, mas o que eles fazem é sair aqui da minha raiz quadrada e eu ganho t ao quadrado mais 1 ao quadrado aqui fora. E sobra para mim, na verdade, aqui dentro o quadrado de menos 4t, que é 16t ao quadrado, e o quadrado de 2 menos 2t ao quadrado, que é um quadrado perfeito, e aí eu vou usar o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. E aí vai ficar assim, né? 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado,
raiz quadrada de 16t ao quadrado mais 4 menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então vai ficar 8t ao quadrado mais o segundo termo ao quadrado, que vai ficar 4t à quarta, fecho aqui parênteses. Vou simplificar, porque eu tenho 16t ao quadrado, eu tenho menos 8t ao quadrado, isso aqui vai ficar 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 4 mais 8t ao quadrado mais 4t à quarta. Isso aqui, na verdade, nada mais é do que 2 mais 2t ao quadrado, porque a gente é semelhante ao que a gente tinha expandido antes, é semelhante a esse termo aqui, ó, que a gente tinha expandido anteriormente. Então, isso aqui, na verdade, é 1 sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado, vezes, na verdade, a raiz quadrada de 2 mais 2t ao quadrado. Eu posso tirar da raiz, porque o número ali dentro é positivo, não tem problema, não preciso nem do módulo. Isso aqui vai ficar, então, na verdade, 2 vezes 1 mais t ao quadrado sobre t ao quadrado mais 1 ao quadrado. E ainda posso simplificar mais uma vez e obtenho exatamente isso aqui, 2 sobre t ao quadrado mais 1, ou como eu gosto de escrever mais frequentemente, 2 sobre 1 mais t ao quadrado. Não mudou nada, tá? Uma coisa. Beleza. Esse é o módulo do vetor velocidade. Agora eu já estou pronto para calcular a integral do comprimento de arco. Então o comprimento aqui agora, nossa próxima etapa, que é o comprimento, como que eu vou fazer ele? Ele é comprimento com relação a t, é a integral de 0 a t do módulo do velocidade com relação à variável w, dw. Ou seja, o módulo do vetor velocidade é esse cara aqui, ó. Então eu vou simplesmente pegar ele e colocar aqui dentro. E aí o que a gente vai ter é o seguinte. Isso é a integral de 0 a t de 2 sobre 1 mais w ao quadrado dw. E aí, qual que é a função que eu derivo com relação a w, que dá 1 sobre 1 mais w ao quadrado, arcotangente. Esse 2 eu posso tirar para fora do sinal da integral, então eu tenho aqui, ó, 2 vezes a integral de 0 a t de 1 sobre 1 mais w ao quadrado dw. Isso, na verdade, é 2 vezes a arcotangente de w, com esse w aí variando de 0 até t. A arcotangente no 0 é 0, então a arcotangente no t vai dar t. Eu vou obter isso aqui, ó, 2 vezes a arcotangente de t. Só que eu não quero só o comprimento, eu quero o parâmetro comprimento de arco. O parâmetro comprimento de arco, na verdade, ele é a função inversa desse negócio que a gente acabou de achar. A gente achou o seguinte, que o S de t é igual a 2 arcotangente de t. Só que, na verdade, o que a gente precisa é do t em função de S. Então a gente tem que inverter essa relação aqui. Mas para inverter essa relação é relativamente tranquilo. Eu vou passar o 2 dividindo ali, então eu vou ter aqui que arcotangente de t é S sobre 2. E aí eu vou fazer o seguinte, qual que é a função inversa da função arcotangente? É a função tangente. Então eu vou aplicar a função tangente dos dois lados. Então aqui eu tenho tangente da arcotangente, na verdade a tangente de S sobre 2. A tangente da arcotangente dá exatamente a variável, que é o t. Então eu vou obter aqui o parâmetro comprimento de arco, t em função de S, que na verdade a tangente de S sobre 2. Beleza. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pegar esse parâmetro encontrado e substituir no parâmetro da minha curva lá em cima. Foi dado para a gente, né? Só relembrando aqui, dado para a gente o R de t, que era 2 sobre t ao quadrado mais 1 menos 1, vezes i mais 2t sobre t ao quadrado mais 1 j. E o que eu tenho que fazer agora para reparametrizar é pegar esse t aqui encontrado, então é pegar esse t de S encontrado e substituir, na verdade substituir não, fazer a composição do R com relação a esse t aqui. E o que a gente vai obter é o seguinte, o R de S, que na verdade é o R do
t de s, ele é, na verdade, pegar então, onde tem t, trocar pelo t de s, vai ficar assim, ó, 2 sobre tangente ao quadrado de s sobre 2 mais 1 menos 1, e mais 2 tangente de s sobre 2 sobre tangente ao quadrado de s sobre 2 mais 1, j. Então, cortou aqui, subindo aqui dá para ver direitinho, tá? Beleza. Vamos simplificar isso. Para simplificar isso, a gente vai precisar daquelas identidades trigonométricas, da tangente, seno e tudo mais que a gente puder. Nesse caso, a gente tem o seguinte, dá para ver no denominador aí, que o que eu tenho é 1 mais tangente ao quadrado. 1 mais tangente ao quadrado de qualquer coisa é, na verdade, secante ao quadrado de qualquer coisa. Lembrando aqui que a secante de s sobre 2 é 1 sobre o cosseno de s sobre 2. Beleza? Então, vou colocar aqui entre parênteses, vou botar aqui no laranja aqui, entre parênteses. Então, pulando aqui, o que eu tenho na verdade é o seguinte, eu tenho então 2 sobre secante ao quadrado de s sobre 2 menos 1 e mais 2 tangente de s sobre 2 sobre secante ao quadrado de s sobre 2, j. Como eu tenho 2 sobre seno, secante ao quadrado, eu posso, e secante é 1 sobre cosseno, isso aqui na verdade eu posso reescrever como sendo 2 cosseno ao quadrado de 2s menos 1 e mais 2 tangente de s sobre 2 vezes o cosseno ao quadrado de s sobre 2j. É melhor escrever assim porque fica mais fácil simplificar. E agora eu vou fazer o seguinte, eu preciso, na verdade, isso dá para simplificar mais. E eu tenho uma relação, na verdade, que vai ser muito útil aqui na primeira parte aqui do x, que ela diz o seguinte, que o cosseno ao quadrado de qualquer coisa, ele é 1 mais o cosseno de 2 vezes qualquer coisa sobre 2. Vou precisar dessa relaçãozinha trigonométrica que a gente normalmente usa lá no cálculo 1. A gente vai precisar dela aqui. E aí eu vou poder simplificar aqui. E vou usar também que a tangente, né, claro, essa aqui também é bem imediata, que a tangente de qualquer coisa é o seno de qualquer coisa sobre o cosseno de qualquer coisa. Então vou usar essas duas relações aí para poder simplificar esse negócio aí. Então, continuando nosso cálculo extenso aqui, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter 2 vezes, então 1 mais cosseno de s sobre 2 menos 1, tudo isso vezes i, mais 2 vezes seno de s sobre 2, cosseno de s sobre 2, vezes o cosseno ao quadrado de s sobre 2, j. Posso cortar o 2 com esse 2 aqui. Posso cortar esse cosseno aqui com um dos cossenos que tem aqui. Isso aqui, então, simplificando, fica 1 mais cosseno de s menos 1 e mais 2 seno de s sobre 2 vezes o cosseno de s sobre 2, j. Aqui eu posso cortar esse 1 com esse menos 1 e aí vai aparecer isso aqui, ó. Vai aparecer cosseno de s aqui na primeira componente. E na segunda componente eu tenho 2 seno de s cosseno de s sobre 2. Então tem 2 seno de s sobre 2 cosseno de s sobre 2, j. Só que todo esse termo que está aqui, mais uma identidade trigonométrica, isso aqui na verdade é o seno de 2 vezes o ângulo que está ali envolvido. Isso aqui na verdade é seno de s. Então posso reescrever isso aqui como sendo cosseno de SI mais seno de SJ. E reparametrizado pelo parâmetro comprimento de arco, a curva que aparece é essa aí.
cosseno de SI mais seno de SJ. Que curva é essa? Isso aqui nada mais é do que um círculo de raio 1. Na origem, né? Centrada na origem. Ou seja, no parâmetro, ou seja, essa curva, aquela curva estranha que tem aquela cara toda esquisita, nada mais é do que uma parametrização, um círculo de raio 1 centrado na origem. E é isso. Então o nosso exercício era esse aí. Era para reparametrizar